Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise da vitória do Manchester City por 4-0 contra o Fluminense. Já postei 4 vídeos além desse daqui no canal, tudo agora que foi o tempo que eu tive para fazer. Finalmente chegou nesse daqui que era o que eu mais queria fazer, a análise. Lógico, final do Mundial, tava, juro por tudo, velho, eu torço pro Grêmio, mas eu criei um sentimento cabuloso pelo Fluminense, cara, que eu comprei uma camisa do Fluminense faz um tempinho. E eu me identifiquei demais com o Fluminense, cara. O estilo de jogo, eu gosto do Ganso, eu gosto do Ares, do John Kennedy muito. E é um time que porra, eu gostei demais do Fluminense, velho, essa que é a verdade. Fiquei triste pela derrota. Mas eu acho que o time do Fluminense e a torcida também tem que ter muito orgulho. Perdeu de 4-0, mas é aquilo, né? Perder de 1, perder de 4 lá ele. Perder de 10 é a mesma coisa. Você vai ficar em segundo lugar de qualquer forma. Então, se é para perder, perde no seu estilo de jogo, perde arriscando. Foi o que aconteceu. E eu acho que o Fluminense está de parabéns. É difícil dar parabéns para alguém que perde 4-0. Mas o Fluminense jogou bem, cara. Jogou. E eu vou destacar aqui primeiro os gols antes de fazer a análise, né? Todos eram evitáveis. Todos. Vamos falar aqui como é que foi cada um. Primeiro gol da partida do Álvares com 50 segundos de jogo. Desde já destrói completamente o planejamento para o jogo. E já evidencia que o City já era favorito. Quando abre o placar com menos de 1 minuto, aí a gente já vê que realmente é difícil. Pô, tudo começou com o Marcelo tentando fazer uma virada de jogo. E isso daí é muito arriscado, cara. Porque acumula muitos jogadores do mesmo lado, né? E o time do City vai lá pra cima mesmo, pra fazer a marcação-pressão. Então acaba que fica do outro lado só o Samuel Xavier e o Ake. A bola do Marcelo, se ele acerta no pé do Samuel Xavier, o Ake já vinha engolindo ele. Então já era uma bola que, se desse certo, era muito complicado. A bola não pegou a força. O cara do Marcelo tava frio, né? Lógico. Tinha acabado de começar o jogo. A bola vai no pé do Ake. Não tinha marcação no meio, porque tava todo mundo na esquerda. Com 40 segundos de jogo já abre um buraco no meio de campo. O Ake finaliza um chute espetacular para um zagueiro. Ele é bom tecnicamente, é verdade, mas é um chute espetacular. É porque o Fábio deu um tapinha, senão essa bola entrava direto. E o Ake é muito bom zagueiro, né? A bola vai na trave e volta no peito do Julián Álvares. Ali a gente já vê que não era o dia do Fluminense. Com 40 segundos de jogo, acontecer tudo isso, do Marcelo pegar mal na bola, o zagueiro acertar um chute espetacular. O Fábio defendeu, mas foi na trave. E volta para o meio da área, no peito do centroavante. Ali a gente já percebe que realmente não era o dia do Fluminense. Enfim, ali faz um 1-0, evitável principalmente pelo Marcelo. Se ele dá um bicão pelo mesmo lado que estava cheio de gente, ou se tivesse mais para a direita, o Martinelli, o André, para conseguir fazer a cobertura e fechar o chute do Ake, não era gol. Depois o gol do Nino, falha do André. O André estava espetado no Foden, na marcação do Foden. Só que o Rodri ficou livre, abriu um buraco no meio. No momento que o André pensou e deu 3 passos para frente, o Rodri já percebeu isso, já enfiou a bola para o Foden. Ele cruza para o meio da área, desvia no Nino e ainda encobre o Fábio. Se ele pulasse, eu acho que até defendia. Mas ali, de novo, não era o dia do Fluminense. O André dá 3 passos para frente, o Rodri é gênio, é craque, espetacular. Para mim, hoje, o melhor jogador do mundo. Nessa posição, pelo menos, de volante. É o pilar desse time do City. Encontra o Foden, a bola desvia e ainda encobre o Fábio. Não era dia do Fluminense. Então, ali, o que podia acontecer? O André tinha que fazer a marcação do Rodri, não tem o que fazer. Só que tinha que ter alguém já no Foden. E não tinha. Então, ele ficou para marcar 2. Ele optou por pensar em dar o bote, já abriu espaço atrás, não fez nenhum nem outro. E aí o Foden cruza ainda desvia no Nino, é muito azar. E saiu o gol dele. E o do Foden, como é que foi o gol do Foden? É muito gol pra lembrar, cara. O gol do Foden foi... Putz, é verdade. Esse daí é ridículo. Cobrança de falta, lá no meio de campo, tem um lançamento, já começa errado pelo bate-rebate que dá lá, o Samuel Xavier cabeceia errado, vai para trás, sobra no Álvares, o Álvares já vê o Foden no seguro pau, dá um chute cruzado, ele já vai lá, completa para fazer o gol.
Cara, em questão de 10 segundos depois de uma cobrança de falta no meio de campo, sair gol é ridículo. No final de mundial isso não poderia acontecer. Porra, cobrança de falta e 10 segundos depois. Cobrança de falta no meio de campo, não foi nenhuma bola alçada na área. É um lançamento. Terminar em gol. Vacilo tremendo da zaga, principalmente do Samuel Xavier. E para fechar o gol do Álvares, tem a falha na cobertura na esquerda, né? O Diogo Barbosa. Desde o Grêmio, quem torce pro Grêmio sabe. É um cara que é rápido, é muito rápido. Mas tecnicamente ele ainda erra bastante. E defensivamente deixa muito buraco. Deixou pro Matheus Nunes. Ele rola pro Foden. O André de novo tá na marcação. Talvez a pior atuação na carreira do André defensivamente. Que ele tá vinculado diretamente. Primeiro gol, poderia ter fechado o chute talvez. O segundo gol é ele que dá o bote errado. O terceiro gol não é dele, mas é no setor dele, meio de campo. E o quarto gol também ele não consegue fechar o chute do Álvares. Que jogada espetacular, por sinal, do Álvares. Um golaço. E chuta cruzada. Definitivamente, talvez a pior atuação defensivamente do André. Não conseguiu se impor. Destaques do City. O Ederson fez um milagre no cabeceio do Arias. O Ake jogou demais. O Rodri jogou demais. O Rico Lewis fez a função dele bem. O Bernardo Silva eu achei meio apagado. O Foden joga demais, é o chuta-chuta desse time do City, cria muitas finalizações. O Grealish dava raiva só de assistir, cara, porque o Grealish é aquele cara que ele vai pisar na bola, vai esperar você chegar bem pertinho, na hora que você der o bote ele toca pro lado. Não é jogada perigosa, mas é uma jogada que vai minando a cabeça do adversário. O Jeremy Doku é muito mais incisivo, dá muito mais perigo do que o Grealish, mas o Grealish vai me dando o psicológico é tudo do adversário. Tanto é que terminou o jogo os caras vão pra cima dele, né? O Martinelli, o Felipe Melo. Realmente é um cara que daria raiva. Se eu tivesse lá, eu provavelmente teria. Deixa quieto. Mas enfim. E o Álvares, pra mim, já vou destacar: o Álvares e o Foden os melhores da partida, junto com o Rodri também. Mas pra mim, o Álvares, o craque do jogo. O cara faz o gol com 50 segundos e fecha o placar com 43 do segundo tempo. Craque da partida. Entraram o Kovacic, o Gvardiol, o Akanji e o Matheus Nunes. O Matheus Nunes entrou muito bem, além do Bob. Esponja, brincadeira. Bob norueguês. Eu assisti aquele jogo da Noruega contra a Espanha, que ele começou como titular. Ali eu não gostei do futebol dele. Mas é novo, tem muito potencial ainda. E o Matheus Nunes entrou bem, deu assistência pro Álvares. Destaque do Fluminense, o Fábio foi bem. Não fosse ele, poderia ter tomado 6, 7 gols. Samuel Xavier não foi bem. O Nino não foi bem. Felipe Melo, pra mim o melhor do Fluminense, junto com o Arias. Jogou demais. Demais o que jogou o Felipe Melo. Entrou na mente dos caras, dando carrinho, correndo. Teve um empurrão de corpo que ele deu no Álvares no primeiro tempo, que tirou o Álvares pra merda. Deu um empurrão de corpo. O Álvares estava com a bola, ele deu um empurrão de corpo, não foi falta. O Álvares saiu pra lá, ele já saiu jogando pro outro. O Felipe Melo jogou demais. Só a bola longa, às vezes ele tava meio acelerando demais, terminando perdendo a posse de bola, mas vários momentos acertou também. Faltou só caprichar um pouquinho mais nessa bola longa. Fora isso, espetacular. Jogou demais, jogou muito. O Marcelo, toda vez que ele toca na bola dá pra ver que ele é craque, é diferenciado, mas tá vinculado com o primeiro gol diretamente, né? Não tem muito o que falar. Foi mediano na partida, altos e baixos. Martinelli eu achei que foi muito bem, coragem para sair jogando, gostei. O André, gostei, com a bola no pé também, corajoso. Eu gosto muito do André, cara. Mas defensivamente, talvez a pior atuação dele com a camisa do Fluminense. Tá vinculado em pelo menos 2, 3 desses 4 gols. Então não tem muito o que falar. O Keno fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo sumido. O Ganso, mediano também, não conseguiu ser incisivo para dar assistências e tal. Teve uma que ele ia dar pro Cano, que o Cano sofre o pênalti, mas estava centímetros impedido. O Arias jogou demais, jogou muito, junto com o Felipe Melo, os melhores do Fluminense. O Cano até tentou, mas também não conseguiu ser muito perigoso. Assim. Entrou o Marlon, o Alexander, o John Kennedy entrou muito bem, entrou voando. O Diogo Barbosa, o Lima entrou muito bem também, fez um drible para cima do Ake espetacular.
Principalmente o John Kennedy e o Lima entrando muito bem. Estatísticas: 15 finalizações do City, sendo 8 no gol, 5 do Fluminense, sendo 2 no gol. Ali, só nas finalizações a gente já vê a diferença. E essas 5, praticamente todas no primeiro tempo. Segundo tempo, só o John Kennedy chutou. E dessas 5 tem uma do meio de campo, do Cano. Sempre tem. Mas enfim, foram 2 do Cano, uma do Arias e 2 do John Kennedy. Lembrei bem, né? Sendo no gol uma do Arias e uma do Kennedy. Enfim, no geral, complicado. Se o Cano tivesse centímetros atrás do Fluminense, provavelmente empatava o jogo naquele momento. Poderia ser diferente. Mas vai para o campo hipotético e é complicado. Posse de bola, chegou a bater 70%, 80% para o Fluminense no primeiro tempo. Isso é espetacular contra o Manchester City. É difícil ver alguém fazer isso contra eles. Recentemente o Aston Villa conseguiu, mas é raro. E o Fluminense conseguiu fazer isso. O time da América do Sul conseguiu fazer isso contra a melhor equipe do mundo hoje. É difícil. Eu acho que o Fluminense é a única capaz de fazer isso e conseguiu. Porém, o segundo tempo, que nem eu falei, mudou. O segundo tempo todo do City, não tem muito o que falar. O Fluminense nem deu trabalho no segundo tempo. Só o John Kennedy tentando fazer uma jogada ou outra. Fora isso, só o City com a bola. Mas no primeiro tempo, coletivamente, o Fluminense foi muito bem. Faltas: 11 do City, tendo não amarelo, 13 do Fluminense, sendo 3 amarelos. Escanteios: 4 do Fluminense, do City, 2 do Fluminense. Então, só para fechar, a craque da partida foi o Álvares, na minha opinião, né? Se não fosse ele, poderia ser o Rodri, o Foden, o próprio aqui, e do lado do Fluminense, o Arias e o Felipe Melo. Jogo demais, de novo destacando, e o John Kennedy entrou muito bem. No geral, é isso. Se fosse torcedor do Fluminense, estaria orgulhoso. Eu não sei, eu tô orgulhoso, porque, velho, eu juro por tudo, eu tava dando risada. Eu tava feliz da vida vendo a saída de bola do Fluminense. É um entretenimento, cara. E o Fábio driblando, o Bernardo Silva saindo jogando, pô, foi muito lindo de ver o Fluminense saindo jogando. Eu gosto demais do Diniz, eu gosto demais desse estilo de jogo. E é assim mesmo, se for pra perder, perde no seu estilo. Eu prefiro, é difícil falar. Se fosse para ficar todo recuado e vencesse por 1-0, beleza, eu acho que valeria a pena. Mas se fosse para ficar recuado e perder por 1-0, eu prefiro perder logo de 4-0 tentando fazer o seu estilo de jogo. Enfim, é o estilo do Fluminense e tem que ser mantido mesmo, independente do adversário. Para mim, fez certo em tentar ser corajoso e tal. Porém, essas bobeiras pontuais que nem eu falei, primeiro gol não dava esse espaço para aqui. O gol contra do Nino, o André foi sair e deu espaço. O gol do Foden, depois de uma cobrança de falta no meio de campo, não pode acontecer isso. E o gol do Álvares, estava todo mundo morto já, ninguém mais acreditava. E teve espaço nas costas do Diogo Barbosa. Então, erros pontuais que contra o Manchester City não pode acontecer. O Fábio até salvou em alguns erros, mas complicado, o estilo foi perfeito. O problema é que tinha que ser 100% eficiente no ataque. Então, se o Ederson não defende o cabeceio do Arias, o Cano está centímetros atrás e tem o pênalti ali, e algum chute ou outro do John Kennedy que ele fez no segundo tempo entra, o Fluminense poderia ter sido campeão. Mas tem que ser um jogo 100% nesse quesito. Estilo de jogo perfeito. Eu fiquei muito feliz de ver um time brasileiro conseguir fazer isso. Até por isso eu sou muito fã do Diniz, cara. Que desse coragem de sair jogando, enfim. O Fábio tava saindo jogando dentro do gol quase ali, em cima da linha, porra. Eu tenho que aplaudir o Fluminense pelo que fez, é raro e é bonito de ver. Porém, erros individuais, espaços coletivos, acaba resultando nesses gols do City. Realmente esse 4-0 é um placar elástico. Mas o City é muito melhor, ninguém contesta isso. Teria que ser um jogo perfeito. Acabou que não foi, faz parte. É isso. Mas o Fluminense está de parabéns, temporada espetacular. Eu diria que depois. Não, a Libertadores inteira eu torci pro Fluminense. E no Mundial eu também estava torcendo bastante. Eu quase que virei um torcedor do Fluminense nesses períodos. Mas enfim, infelizmente não ganhou o Mundial, mas tá de parabéns. Tá de parabéns, conseguiu chegar lá. Temporada espetacular do Fluminense. Não tem muito o que falar. E é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.